Você abre os olhos antes mesmo do sol nascer. O chão de pedra está gelado. O ar seco corta os pulmões. E ainda criança, você já sabe que não pertence mais à sua família. Pertence ao Estado. Imagine ter apenas 7 anos e ser arrancado de casa para viver não como uma criança, mas como uma arma em treinamento. E esse é o destino inevitável de quem nasce em Esparta. E por mais que a lenda fale de honra, glória e coragem, a verdade é que ser um soldado espartano é um pesadelo que poucos sobreviveriam. Esparta não era uma cidade qualquer da Grécia Antiga. Era uma máquina militar. Uma sociedade construída sobre disciplina, guerra e sacrifício absoluto. Enquanto Atenas florescia com filosofia, arte e democracia, Esparta florescia com aço, sangue e silêncio. Aqui, tudo girava em torno da guerra. Desde o nascimento, você não era visto como uma criança, mas como um futuro hoplita, um soldado de elite. E a crueldade começava cedo. Bebês considerados fracos ou deformados eram abandonados em penhascos, deixados para morrer. Apenas os fortes tinham direito de viver. Essa era a lógica espartana. A cidade não precisava de indivíduos, precisava de guerreiros. E você, sem escolha, cresceu nesse mundo onde fraqueza não era um defeito, era uma sentença de morte. Com 7 anos, você foi entregue ao Agogê, o sistema brutal de treinamento militar. Ali, a infância deixou de existir. Você aprendeu a marchar, lutar, caçar, sobreviver, mas também aprendeu a passar fome, frio e dor. Roubar comida não era apenas tolerado, era esperado. Mas, se fosse pego, a punição não vinha por roubar, vinha por falhar em não ser esperto o suficiente. Tudo era uma lição cruel. Vigilância constante, resistência à dor, obediência cega. E mesmo crescendo, a pressão nunca diminuía. Você treinava dia e noite, não para viver, mas para morrer bem em batalha. Ser covarde era pior do que ser morto. A glória não estava em sobreviver, mas em tombar com a lança na mão, defendendo Esparta. Mas o que você não sabia é que essa lealdade cega tinha um custo. Sua vida não pertencia a você. Nem mesmo sua família era realmente sua. Homens passavam mais tempo nos quartéis do que em casa. As mulheres criavam filhos sozinhas, esperando que eles também fossem entregues ao Agogê. Você era, na prática, um prisioneiro da própria cidade que jurava proteger. Então, chega o dia. A guerra. Você veste a couraça de bronze, segura o escudo pesado e se posiciona no campo de batalha, ombro a ombro com seus companheiros. A falange espartana, tão temida em toda a Grécia, está pronta para esmagar o inimigo. O som é ensurdecedor. Gritos de guerra, lanças batendo nos escudos, o chão tremendo sob as marchas. Você avança como parte de uma muralha humana, uma máquina perfeita de destruição. Mas no meio do caos, algo acontece. Você vê o amigo de infância cair, atravessado por uma flecha. Não pode parar para ajudá-lo. Não pode olhar para trás. A regra é simples. Ou mantém a linha, ou todos morrem. E é nesse momento que percebe a verdade. Você não é um herói. Você não é livre. Você é apenas mais uma engrenagem descartável na máquina de guerra espartana. O pior ainda está por vir. A vitória não traz descanso. Mesmo sobrevivendo à batalha, você retorna apenas para esperar a próxima. Não há paz em ser um soldado de Esparta. Apenas uma vida inteira dedicada a morrer pelo Estado. Anos se passam. Seu corpo está marcado por cicatrizes, sua mente carregada por memórias que jamais irão embora. E quando finalmente chega a velhice, se chegar, você descobre que não tem nada. Não tem terras, não tem riquezas, não tem liberdade. Seu único legado é o sangue derramado. Um nome gravado em pedra, perdido entre milhares de outros que também morreram pela glória de Esparta. Então, olhando para trás, você percebe que o mito parecia glorioso, mas a realidade era um fardo insuportável. Ser um soldado espartano não era um privilégio, era uma maldição. E essa
é a verdadeira face por trás da lenda. Ser um soldado espartano não era um privilégio, era uma maldição. Se você quer conhecer mais histórias como essa, inscreva-se no canal e comente. Você teria coragem de viver e morrer como um espartano?